Para o Senhor convencerá. Já nos preparou o manjar que nos mandou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Os discípulos apontar, sem os peixes apanhar. Mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem o fogo, o peixe, o pão, e Jesus quer os convida a cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Venha, come, suportou, e a sede já passou. Lá no céu irá cear em santa luz. Oh, glória a Deus! Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. A paz do Senhor, amada igreja, mais uma noite, que é motivo de muita alegria poder estar aqui compartilhando mais um estudo, mais uma palavra bíblica, mais uma palavra do nosso Evangelho. Como já é do nosso costume, antes de começarmos com o estudo, convido a todos para que possamos fazer a nossa oração ao Espírito Santo. Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, elevamos os nossos corações e mentes agora a Ti, meu Pai, clamando pelo Teu Espírito Santo. Que Ele esteja aqui conosco, nos orientando, nos conduzindo,
palavra, conduzindo aqueles que a recebam, para que ela possa produzir frutos, frutos para o reino, frutos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Que as palavras aqui hoje proferidas, Senhor, sejam da Tua vontade, sejam recebidas com zelo e que o Teu reino possa se sentir glorificado com o estudo que apresentaremos agora. É a oração que fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos continuar o nosso estudo na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3. Hoje estaremos estudando do versículo 8 ao versículo 12. Então, 1 Pedro 3, 8 a 12. Amém? Amém. Eu vou fazer a leitura do texto. A fé exemplar cristã, o amor fraternal. Finalmente, sejam todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal com mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Amém? Então vamos, como já disse, continuar o nosso estudo. E essa passagem que Pedro vai estar trazendo hoje para a igreja, ela vai falar sobre esse amor fraternal, ele fala também sobre felicidade, Então, qualquer pessoa que a gente perguntar, se fizer uma pergunta assim, você quer ser feliz? Creio que todo mundo vai responder que sim, Todo mundo busca essa felicidade. Mas Pedro está falando para pessoas, naquela época, que elas estavam sofrendo, Estavam sofrendo perseguições, estavam sofrendo muitas vezes por serem cristãos. Então falar sobre amor e felicidade para aquelas pessoas dependeria de Pedro de uma colocação muito ligada à fé, da felicidade, dessa felicidade junto com a fé. Então, Pedro já vinha falando com aquelas pessoas que ele estava ensinando, sobre o respeito às autoridades, como que ele aconselhou os escravos, os empregados, os servos, os maridos e as mulheres no casamento. Então, tudo isso começou lá atrás, quando Pedro, lá no capítulo 2, no versículo 12, ele fez a colocação, para o quê? Que tudo que o cristão deveria fazer seria para manter exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então Pedro está falando aqui, o que você está preparado para enfrentar tudo, para o pior e o melhor,
Então ele está nos dizendo que mesmo no meio do sofrimento e das perseguições, o nosso modo de agir irá ajudar as pessoas a conhecerem a Cristo. Este é o alvo, glorificar a Deus, glorificar a Jesus. É isso que Pedro está buscando aqui com esse ensinamento, né? Então ele quer que aquelas pessoas possam experimentar as melhores bênçãos, mesmo nos piores momentos da vida. E ele vai dar algumas instruções para isso, para que isso possa ocorrer, né? Então, essas instruções, elas estão aqui no versículo 8 e 9, e ele começa falando assim, ó. Finalmente sejam todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Então ele está falando de amor, né? Tanto que o título é esse, A Vida Exemplar Cristã, o Amor Fraternal. E o amor, ele é uma tônica no Novo Testamento, né? Todos os apóstolos e evangelistas que escreveram as cartas, eles falam sobre amor. Mas Pedro, ele tem uma experiência muito forte, muito profunda com relação a esse amor cristão, sabe? Porque Pedro, na sua caminhada com Jesus, enquanto discípulo de Jesus, ele afirmou que iria com Jesus até a prisão ou até a morte, né? Quando Jesus foi preso lá naquela passagem da prisão de Jesus, ele ainda tentou defendê-lo, cortou a orelha do soldado, mas mesmo depois de demonstrar toda essa coragem, essa bravura, esse amor, né, que o fez defender, ele negou Cristo, né, 3 vezes e chorou por causa disso. Mas após a ressurreição de Jesus, Pedro teve um reencontro com Jesus à beira-mar, e Jesus, né, perguntou para ele: Pedro, você me ama mais do que os outros? Ou seja, Jesus estava demonstrando para Pedro ali todo esse amor, né? E Pedro aprendeu esse amor com duras provas, com muito sofrimento, né? Então Pedro sabia disso aqui que ele estava falando. Pedro sabia o que ele estava falando. Então ele agora está desejando transmitir essa experiência, esse amor que ele realmente sentiu e sente por Jesus, ele quer transmitir para aquelas pessoas que estavam ali na igreja e que também estavam sofrendo, né, as mais duras provas, e muitos em função do amor a Cristo, né? E ele queria que aquelas pessoas também, além de ter esse amor, que pudesse conduzir outros incrédulos à salvação, à glorificação de Jesus. Então, ele está aqui já caminhando para finalizar os seus ensinos, né, falando que tudo que foi dito sobre o procedimento como filhos de Deus e no meio do povo é para ajudar outras pessoas a conhecer a Cristo e receber Cristo. E como que nós podemos estar aplicando esse amor desses relacionamentos com essas pessoas. Que é através disso, através desse amor, nesses relacionamentos com esses incrédulos, com aquelas pessoas, é que mais pessoas poderão vir a conhecer a Cristo e glorificar o nome de Jesus. Então aí que ele dá as aplicações, que seria ser de igual ânimo, né? Ser igual, ele começa, ser de todos de igual ânimo, ou seja, tem um ânimo, ou seja, ter ânimo de entendimento, de cooperação, de que mesmo no sofrimento ter o ânimo de continuar levando a palavra do Evangelho, levando a palavra de Cristo. É um ânimo no sentido de estar animado mesmo que a vida esteja os desanimando, em função de tudo que eles estavam vivendo, eles tinham que manter esse ânimo. E através desse ânimo eles iam conquistar mais pessoas para o reino, né? Então ele começa falando sobre ânimo, ele fala sobre para ser compadecidos, ou seja, né, pelos estudos aqui que eu acompanhei, essa palavra ela vai no sentido de simpatia mesmo, é a mesma raiz que deu origem à palavra de simpatia, ou seja, não endurecer o coração
né, em relação ao outro, mesmo sabendo das dificuldades, mesmo sabendo que o irmão pode tropeçar, que o irmão pode ter dificuldade, a gente ficar compadecido, né, ter esse olhar mais acolhedor, para poder ajudar, né, para poder trazer formar o que ele fala dessa amizade fraternal, né? Aqui, ó, compadecidos fraternalmente amigos. Então, se você sente a simpatia, se você tem esse sentimento de acolhimento, de entendimento das dificuldades que o outro está passando, né, na busca por Jesus, isso vai se transformar num amor fraterno. Ele fala em ser misericordioso, né? Ou seja, sim, o que é a palavra semântica da palavra misericórdia? O que é sentir a miséria do outro, né? Se colocar no lugar do outro, para poder entender e ajudar aquela outra pessoa, né? E você faz isso como? Tendo humildade, que é onde ele termina aqui, sendo humildes, né? A humildade não julgar, né? É uma característica das pessoas humildes, não ficar julgando, não ficar tentando questionar as escolhas dos outros, é se colocar mesmo no lugar dessa pessoa, né? Ou pensar nessa pessoa em primeiro lugar. Ou seja, então Pedro ele usa palavras aqui que são importantes para esse relacionamento do cristão com o outro, com aquele que a gente vai estar tentando ser um parâmetro, um espelho para que aquela pessoa também possa conhecer Jesus, né? E no verso 9, quando Pedro fala assim, olha, não pagando mal por mal, juro por juro, então ele sabe que aquelas pessoas que não creem em Jesus, os incrédulos, muitas vezes poderiam tratar os cristãos de uma maneira jocosa, violenta, ou no intuito de perseguir mesmo, né? Mas Pedro ele vai estar convocando os crentes para não procurarem fazer justiça com as próprias mãos, ou buscar essa promoção de sensação de justiça, né? Receber o mal com o mal e o bem com o bem, não. Ele está convidando para pagar o mal com o bem, né? Para pagar as injúrias com o bem. Se fomos maltratados, devemos tratar bem. Se fomos injuriados, se falar mal de nós, não devemos devolver na mesma moeda, mas falar bem e buscar transmitir isso, transmitir o que ele chama aqui de bem-querência, né? bem dizendo, ou seja, querer o bem, mesmo aquela pessoa fazendo errado, a gente querer o bem dela, buscar o bem dela, mas o bem espiritual, entender que ela ainda não teve a salvação espiritual, entender que ela ainda está sofrendo, e através da gente pagando muitas vezes o mal com o bem, a gente vai estar buscando essa pessoa, sermos um exemplo para aquela pessoa, e isso pode trazer essa pessoa para a fé, para Cristo, e a gente ser glorificado em função disso, né? Que é o que ele fala, a fim de receberdes bênção por herança. Ou seja, a finalidade de tudo são as bênçãos que nós recebemos de Jesus, né? Então, muitas vezes a gente pode se questionar, se perguntar, mas, nossa, é difícil, né? Como assim? Por que eu faria isso? Né? É uma questão espiritual, é crer nas bênçãos. É apenas crer que bênção é herança de Deus para todos nós. Que nós podemos receber de herança de Jesus, além da salvação, é a bênção. E a salvação é uma bênção, né? Então essas perseguições, essas provações, essas lutas, esses sofrimentos são para um tempo de crescimento espiritual e de enriquecimento espiritual.
Então, essas situações e a forma como nós respondemos essas situações, como nós lidamos com essas situações, seguindo os conselhos de Pedro, é que se reverterão em bênçãos espirituais para as nossas vidas, né? E do versículo 10 ao versículo 12, é onde Pedro vai falar aquela questão que eu iniciei a nossa fala, a questão da felicidade. Para isso ele cita o Salmo 34, né? Esses 3 versículos aqui, eles estão lá no Salmo 34. Se nós formos no Salmo 34 e lermos do versículo 12 ao versículo 16, é exatamente o que Pedro trouxe aqui na sua carta. Então é o Salmo que vai estar falando exatamente sobre isso. Olha o que o Salmo fala. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhe extirpar da terra a memória. Então Pedro cita aqui esse salmo, né? E ele cita esse salmo justamente para quê? Para falar dessa felicidade, mas a felicidade aliada com a fé, né? Então ele quer dizer aqui que essa felicidade é uma palavra que começa com fé. Olha só, felicidade, fé. Então, Cristo é que traz a verdadeira felicidade, né? Nós temos que ter essa certeza e convicção de salvação e da eternidade em paz com Deus, para que nós possamos ter essa alegria, essa paz, né? Então, relembrando que eles estavam passando por sofrimento, então Pedro está usando aqui um salmo, uma palavra muito bonita, um salmo que com certeza eles conheciam, para dar essa esperança, né? Para fortalecer a fé daquelas pessoas ali, de que eles poderiam ser felizes sim, nesta vida ou na próxima. Mesmo que a felicidade não viesse nessa vida, com certeza na vindoura ela viria. Então eles tinham que ter fé nisso, né? E assim ele convida a amar a vida independente das dificuldades, né? E hoje nós também vivemos em tempos difíceis, assim, a gente vê uma sociedade muito difícil, uma sociedade de dificuldade, de relacionamento. Então também nós podemos trazer esse estudo, essa palavra de Pedro para os dias de hoje, de que é através da fé que nós vamos encontrar a felicidade, mesmo que ela não esteja presente nesse momento em nossa vida, né? Então, muitas pessoas em tempos de dificuldade, elas buscam outras formas de enfrentar o sofrimento, às vezes até a fuga, a desistência, e a gente sabe disso, mas o que Pedro está falando aqui não, é de perseverar na fé, de crer, né? De que Deus está no controle, de que tudo vai ser feito por Ele para que nós alcancemos as bênçãos na eternidade. E essa própria passagem do Salmo que Pedro traz aqui, ela dá algumas, né, ela mostra algumas formas de nós buscarmos essa felicidade através da fé, e a fé guiando os nossos atos, guiando os nossos caminhos, né? E ele já começa falando da questão da língua, né? Refrear a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Então isso está lá na carta de Tiago também, quando ele fala que a língua é um pequeno órgão, mas que pode pôr fogo numa floresta inteira. Então, ter cuidado com o que fala, né? Evitar que os lábios falem dolosamente, né? Muito do que a gente sofre pode advir do que a gente fala, né? Palavras erradas, ditas com motivação errada, ou em momento errado, ou com um espírito errado. Então a gente tem que estar sempre vigiando, pedindo ao Senhor para guardar, né? Vigiar os nossos lábios, a nossa boca, para que
a nossa língua, o que a gente fala, não seja um caminho ou uma forma aí de não encontrarmos essa felicidade na fé, né? Ele fala também que para apartar do mal é praticar o que é bom, né? Então, e não adianta só apartar do mal, não. Você tem que apartar do mal, mas tem que buscar fazer o que é bom também, né? Despir do velho homem, a gente fala sempre disso, né? Despir-se do velho homem, revertir-se do novo, né? Então, deixar toda a prática errada, substituí-la por toda a prática boa e aprovada por Deus. É o que ele está ensinando aqui também, né? Buscar a paz com a dedicação, né? Que está também no versículo 1, apartar do mal, praticar o que é bom para buscar a paz, com dedicação, ou seja, empenhar para alcançá-la, né? Então, é a paz da tranquilidade da alma, da certeza da nossa salvação, né? Da fé. É igual Paulo, o apóstolo Paulo também tem, coloquei aqui lá em Romanos, ele fala, né? Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, é essa paz, muitos falam que é a paz que excede todo o entendimento, é buscar essa paz, né, nas nossas ações, evitar de criar problemas sem necessidade, não buscar uma paz a qualquer preço, mas né, que a paz verdadeira ela vai vir baseada em ações justas, corretas. Então é buscar a paz mesmo, essa paz de espírito, a paz com as pessoas. Por quê? Porque se fizermos todas essas coisas, é o que está no versículo 2, é o que vai acontecer. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Ele vai nos ver, Ele vai nos ouvir, Ele vai nos dar essa paz, Ele vai nos dar esse entendimento, né? A salvação, a bênção. Então, Pedro está falando do amor que pode nos levar a ter esse socorro nos momentos de sofrimento, quando suplicarmos. Então, Pedro está ensinando aquele pessoal ali a como proceder. Então ele está vindo desde lá de trás, ensinando a todos, maridos, mulheres, servos, todos os cristãos. Para quê? Para que Deus ouça nossas súplicas. Porque o rosto do Senhor vai estar contra aqueles que praticam males. Então, para a gente fechar todo esse ensinamento de Pedro nessa passagem, que é uma passagem simples, que fala de amor, mas é uma passagem muito bonita, é uma passagem muito interessante. São ensinamentos simples que a gente pode estar ouvindo aqui e falando assim, mas eu sei disso, né? Isso é muito claro, mas é muito difícil, principalmente quando as coisas não estão dando certo, quando as coisas não estão bem. Como era o momento daquelas pessoas. Por isso que Pedro está reforçando e ele está trazendo a sua própria experiência pessoal, né? Então, concluindo o nosso estudo de hoje, a gente pode dizer que o amor cristão, esse amor, do jeito que Pedro ensinou, fraternal, compadecido, humilde, ele vai resultar em bênção, em aprovação e socorro de Deus nos momentos de aflição. Então a gente pode pensar assim, a vida está difícil, mas vamos nos preparar para o melhor em Cristo, desde que a gente esteja fazendo o bem. Então, em meio às lutas e às dificuldades, Cristo é a nossa esperança. Ele nos ajuda. Então, da mesma forma que Ele nos ama, que nós também o amemos também através daqueles outros que nós podemos trazer para a salvação. Então, ame para ser abençoado, ame para ter a aprovação e o socorro do Senhor, ame viver. Sabe que nada de ruim neste mundo pode tirar de nós a herança eterna, as bênçãos de Deus, né? Então vamos viver a nossa vida aqui, material, caminhando aqui, mas com a nossa alma e a nossa mente na eternidade, nas bênçãos, no amor que Cristo tem por todos nós. Amém?